Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo tranquilamente? Sim, boa tarde. Opa. Dá início a mais um evento aqui, mais um bate-papo da nossa primeira jornada de engenharia mecânica da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Boa tarde a todos presentes. Fala, Luiz, tudo bem? Beleza? Tá me ouvindo bem? Ouvindo perfeitamente. Ótimo. Bom, inicialmente, né, se a gente começar aqui, eu preciso fazer as honras, né, vocês estão presentes aí, estão sendo o tempo precioso de vocês aqui com a gente durante já alguma semana, né, que a gente está começando essa jornada de engenharia mecânica aqui da UFOB. Quero agradecer a todos vocês. Olha só, o tema hoje, né, é atuação profissional, os desafios e oportunidades em tempos de pandemia, né, a proposta, o tema geral da nossa jornada, e hoje a gente vai conversar com o Luiz Fernando sobre engenharia de projetos no setor automotivo, né, o Luiz vai contar um pouco da história dele, a ideia é ser uma coisa bem descontraída, né, um bate-papo, algo simples, né, bem tranquilo. O Luiz Fernando é engenheiro mecânico, né, da engenharia de projeto da Bertrand, na Alemanha. Tá? Lembro a todos que, ao final da palestra, ao final do bate-papo, a gente vai abrir um espaço para perguntas, vocês poderão perguntar o que é que o Luiz gostaria de contribuir aí para vocês. Lembrando a todos que a lista de presença para vocês que se inscrever nessa palestra, a lista de presença está presente no site check-in.serp.gov.br. O colegial está colocando aqui no chat. E vocês vão entrar com o código 818117. Vocês precisam fazer esse registro desse código para vocês ganhar certificado de presença, né, nessa palestra. Bom, iniciando, né, meu nome é Rodrigo Estrela, sou professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, do curso de Engenharia Mecânica, sou engenheiro mecânico formado pela UFBA, né, Luiz foi meu colega, estou finalizando o mestrado em Engenharia Mecânica também, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, um salve aí para o pessoal da UFMG, está presente. Quero agradecer também a comunidade externa, né, tem gente da UFBA, do IFBA, UFES, UFRN, Maurício de Nassau, de Petrolina, Uninassal de Petrolina, a UFPI, a UFRB, o CETEC, a Universidade Federal do Oeste do Pará, o Instituto Federal Sertão de Pernambuco, Univaf Juazeiro, FUNORTE, SENAI, Instituto Federal de Alagoas, UNIME, Unifavip, o FRPE, o FRJ, IFPI, o IFPA, o ESB, Unifacid, Faculdade Pitágoras de Vitória da Conquista, e também temos estudantes de ensino médio e vestibulando. Muito importante vocês participarem aqui com a gente desse momento, porque o momento de vestibular é um momento bem decisivo, né? Então é bom que vocês conheçam um pouco da profissão do engenheiro mecânico. Quero também, temos profissionais engenheiros aqui, né? O pessoal da Agrovale, GIC Manutenção e Serviço, o pessoal do governo do Rio Grande do Norte, da Vale, da Ferbasa, da EBSER, da Volvo Bus, da Dow Brasil Teleperformance. E também tem um pessoal da UFMG, não estava aqui no meu roteiro, mas tem um pessoal da Federal de Minas Gerais aqui junto com a gente. Bom, gente, o Luiz, né, sou suspeito para falar, um grande amigo, né, a gente estudou junto na UFBA, a gente era colega, parceiro mesmo de universidade, né, a gente fazia muito trabalho, quase, você estava em todas as minhas equipes, né, de trabalho, muito trabalho junto. A gente entrou junto, né, na mesma turma, mesmo vestibular, mas pelos percalços do caminho, né, a gente não formou junto, né, mas a gente fez muita matéria junto, a gente tinha uma relação muito boa. Queria, Luiz, queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho de sua história, como é que foi, como é que você entrou na UFBA, o que é que você fez lá. Faz um resumo, onde você estagiou, onde você está trabalhando, faz um resumo aí de sua vida que o pessoal quer saber. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde aí a todos. Espero que possa contribuir um pouco aí com esse evento. Fiquei surpreso com a quantidade de instituições que você citou aí, muita gente mesmo, em muitos lugares diferentes. Agradeço a oportunidade aí de estar aqui. E, bom,
Eu resolvi estudar engenharia mecânica por gostar de carro, né? Como muito que escolhe engenharia mecânica, e sempre foi um sonho para mim entrar na UFBA. Meu pai sempre me incentivou, sempre me levava ali perto da UFBA, eu pensava, pô, eu quero estudar nessa universidade aí um dia, e aí eu passei no vestibular em 2008, a gente entrou em 2009, e eu entrei na mesma turma do professor Rodrigo, é muito esquisito chamar você de professor Rodrigo. Você tá Todo mundo me chama de Estrela, né? Alguns É, alunos me chamam de Estrela também, mas a maioria chama de Rodrigo. uhum. Então, e aí, bom, em 2009 a gente entrou na UFBA e eu comecei desde o início a tentar me envolver com alguma coisa que me levasse para a automotiva, né, que é o lado que eu sempre quis trabalhar. E aí eu conheci lá um projeto, um dos projetos que a gente tinha na universidade, que é o Fórmula, que a gente tem até hoje, né, que é o Fórmula SAI, e entrei logo no início, o Estrela também entrou, eu me lembro ainda, no primeiro semestre, a gente entrou junto no Fórmula, bom, e aí eu tentei trilhar esse caminho, né, da automotiva. Fiquei na universidade 6 anos, eu parei um ano para fazer o intercâmbio, fiz o intercâmbio aqui para a Alemanha em 2013, e estudei um ano aqui na Alemanha, e depois voltei para a UFBA para concluir minha graduação. Bom, foram 6 anos aí nisso daí. Uma das coisas mais importantes, as duas coisas mais importantes assim que eu citaria que eu fiz na faculdade foi ter feito intercâmbio, né? Vir para cá, foi uma excelente oportunidade de aprender uma língua nova, né? Aprender alemão, trabalhar o meu inglês, né? E ter trabalhado no Forma, que foi uma das coisas que mais me ajudaram na minha formação como engenheiro, né? Trabalhar num projeto de extensão é muito importante, a gente sai um pouco da questão da sala de aula, da parte teórica das matérias, a gente vai mais para a parte prática. Bom, e aí, no final, terminado o curso, em 2016, em 2015, antes de terminar o curso, eu comecei a trabalhar na Ford como estagiário, eu fui trabalhar no time que cuida da parte de vehicle engineering, né, de engenharia veicular, a parte que trata de aerodinâmica, a parte de a gente chama de heat management, né, que é a parte de controle de temperatura do carro. A gente toma conta das peças do carro para que elas não falhem, não tenham falha térmica, né, parte de cooling também do carro. E eu passei um ano e meio lá na Ford trabalhando nessa área. Trabalhei bastante tempo com simulação, principalmente simulação computacional. Era uma das áreas que eu mais gostava na faculdade, né? Quando eu estava no Fórmula, tive a oportunidade de trabalhar um pouco com isso, e lá no estágio foi melhor ainda, que eu pude aperfeiçoar esses conhecimentos, né, da área de simulação. Depois que eu me formei, em 2016, em 2016 a gente estava naquela crise econômica braba aí no Brasil, né? A gente teve 2 anos de recessão muito fortes e um desaquecimento muito grande da indústria. Então, ao mesmo tempo que alguns colegas meus que formaram em 2012, 13, pegaram os tempos de muita contratação aí no estado e fora também, né, nos outros estados, 2016 estava um desastre. Então, visto que eu não ia conseguir continuar na Ford como engenheiro, eu comecei a pensar em fazer um mestrado na Alemanha, e nesse meio tempo, a minha esposa, que também é formada em engenharia mecânica, né, ela conseguiu um trabalho aqui na Alemanha, ela conseguiu uma oferta de emprego um pouco antes da gente formar, e aí na mesma hora eu pensei, pô, nós vamos para a Alemanha, então eu comecei a correr atrás também, e eu consegui uma vaga aqui na Bertrand, e a gente veio nós dois para a mesma empresa, né, nós dois viemos para a Bertrand trabalhar aqui. Ela foi trabalhar com a parte de ar-condicionado, ela foi desenvolver linha de ar-condicionado e cuidar da parte de climatização, e eu vim trabalhar com a parte de gerenciamento de peso, que tinha sido também uma das áreas de trabalho que eu tive no estágio da Ford, né? Foi muito importante ter estagiado na Ford aí, que aí eu consegui essa oportunidade aqui na Alemanha. E aí, basicamente, eu vim para cá, para a Alemanha, passei aqui, estou completando aqui em outubro, eu completo 4 anos aqui na Alemanha. Estou sempre trabalhando na automotiva,
Acho que talvez a minha experiência seja um pouco diferente aí da experiência dos outros palestrantes que estiveram, que eu imagino que vários deles tenham se aperfeiçoado assim no campo, né? É bem comum que o engenheiro, uma vez que comece a trabalhar num certo campo, ele começa a adquirir muita experiência nele e, às vezes, se especializa tanto que ele vira um sênior nessa área, né? E ele acaba, depois, até virando gerente dessa área. No meu caso, eu tenho só 4 anos de trabalho ainda, tô novo ainda na carreira, mas eu tive experiências diferentes aqui na empresa de projetos, né? Eu acho que isso talvez seja o mais interessante. Eu já trabalhei com simulação, que era o tópico que eu tinha trabalhado na Ford. Eu já trabalhei com testes, já trabalhei com homologação e o primeiro trabalho que eu tive, que foi com gerenciamento de peso. E, e é isso, são áreas completamente diferentes, funções completamente diferentes. Eu nunca tinha imaginado que eu ia trabalhar em tantas coisas diferentes aqui, né? Eu imaginava que eu fosse pegar um tópico e ir nele à frente o tempo inteiro, né? E acabou que houve essa diversidade. E é isso. Em resumo, é bem isso aí. Legal, né? É engraçado, Luiz, que eu fico pensando, né? A gente tem uma formação bem parecida, né? A gente fez muitas disciplinas juntos e tal. E é curioso como o profissional, né? Em qualquer universidade que seja, os perfis não são completamente iguais, né? Cada pessoa tem um perfil diferente, né? Talvez a gente lá em 2009, né? 11 anos atrás, a gente lá na UFBA fazendo cálculo A, a introdução à engenharia mecânica, a gente não imaginaria que hoje, em 2020, a gente estaria aqui, né, nesse momento, trocando essa ideia. Acho muito legal. Você falou que resolveu fazer engenharia, né, porque gostava de carro. Eu acho que muita gente começa por isso aí, né? E depois, quando entra em engenharia e vê que engenharia mecânica, né, e vê que engenharia mecânica é um mundo completamente diferente. Né? Carro, a maioria das pessoas que entram gostando de carro, muita gente muda o gosto, né? Se apaixona por termodinâmica, né? Por outra coisa lá, vai trabalhar com coisa completamente diferente, né? Você teve você se inspirou em alguém para escolher o curso de engenharia mecânica? Tinha alguém em sua família que já era engenheiro? Teve Você falou que o seu pai era um sonho de seu pai você estudar na UFBA e tal, mas ele é engenheiro? Teve alguém que te influenciou? Teve algum profissional que você, pô, acho esse cara bacana, eu quero ser que nem esse cara, trabalhar e tal? O que você acha? Rapaz, assim, como figura mesmo, nunca tive, assim, uma figura, um engenheiro que eu me inspirasse, assim, mas para mim foi mais a questão da afinidade com a... Eu gostava muito de física, matemática, gostava muito de automotiva, então foi uma escolha meio que lógica, e eu posso dizer que eu dei sorte nisso, né, porque às vezes as pessoas, com 18 anos, é muito difícil você ter discernimento, assim, de saber o que você quer escolher para sua vida, né, e a maior prova disso é que a gente vê no final do nosso curso de engenharia vários amigos nossos migrando para áreas completamente diferentes, né? E simplesmente nem exercem engenharia, vão fazer outra coisa. Então, essa é uma prova. Então, eu nunca tive uma referência, assim, foi mais realmente uma afinidade. E, claro, meu pai trabalhava na Petrobras, então ele gostaria muito que eu fosse engenheiro, ele também me incentivou, né? Então, eu já tinha afinidade e ainda fui sempre incentivado nessa direção. Então, acho que isso também, com certeza, ajuda, mas a afinidade é mais forte, com certeza. Legal, é realmente isso, né? E o ponto que você tocou, né, do profissional engenheiro mecânico, muita gente, muitos colegas nossos trabalham com áreas diferentes, né? Tem colega até que hoje é auditor fiscal e o cara é formado em engenharia mecânica, né? O que é legal, né, nessa jornada aí, que como o pessoal que está acompanhando está vendo, que o profissional de engenharia mecânica, ele é muito completo, né? Então, eu digo que a gente estuda tantas coisas complicadas na faculdade que depois você estudar um pouco de direito para fazer um concurso para auditor, tá, aquilo não é nada, né? A gente estuda umas coisas assim, meio assombrosas e tal. E eu acho que o perfil do curso ajuda muito a gente, né, em relação a isso. Legal. Eu vi também, né, você está aí representando o pessoal do KRT Fórmula SAI, né, que está aqui em peso. Aqui. Um abraço, pessoal, aí. Eu estou sabendo que eles estão acompanhando aí, vários deles. Que legal, um salve pessoal do KRT, né, meus conterrâneos da UFBA aí. Nós aqui da UFOB, nós somos uma universidade interiorizada, né, nosso curso de engenharia mecânica começou em 2014, certo?
E a gente está engatinhando, ainda começando bem cedinho, somos bem novos, e alguns projetos de extensão estão começando, né? A gente tem o Aerochico, né, que é o nosso aerodesign, está começando agora, mas nós não temos ainda equipe de Fórmula, de Baja, né? Você foi da primeira equipe, do primeiro carro, você ajudou a fazer o primeiro carro, né? Isso é muito legal, porque o pessoal da UFOB também, se fizerem, né, um projeto, né, vão construir também o primeiro carro, né? O que é que você passaria, assim, de conselho para essas pessoas, para criar uma equipe, com relação a várias coisas, a equipe, ao projeto em si, ao papel do professor orientador, né, ao aprendizado, o que é que você teria aí para... Um salve também pro pessoal da Aerochico aí, né? Senão Tô vendo aqui, tá pipocando aqui. Pessoal da UFBA, e aí vão ficar com ciúme de vocês, né? Salve o pessoal da Aerochico aí. Fala aí um pouco do KRT, qual foi a experiência de fazer o primeiro carro, o que é que você achou aí pro pessoal? Para mim dá até um pouquinho de emoção aí falar do Fórmula, porque é um projeto demais, assim. Eu gosto muito do Fórmula e, inclusive, até hoje eu participo do Fórmula aqui na Alemanha. Eu vou para todas as competições aqui na Alemanha todo ano. Eu vou trabalhar como staff lá na organização e eu me envolvo com isso até hoje. É um negócio que definitivamente está marcado para mim. Quando a gente entrou no Fórmula, né, o Fórmula eram 4 paredes brancas, né, a gente não tinha nada. A gente tinha uma estrutura de um carro de fibra de vidro lá que a gente estava fazendo na época. E acho que a maior dificuldade que a gente tem no início é, primeiro, conseguir pessoas que acreditem no projeto para fazer o projeto andar para frente, que são os estudantes, e a segunda é conseguir pessoas que acreditem no projeto para ajudar financeiramente ou com material ou qualquer outra forma, né? Então, essas duas, para mim, esses dois eram os maiores desafios do Fórmula desde o início. E para mim, o ponto-chave na época do Fórmula para a gente conseguir competir pela primeira vez foi a gente conseguir o patrocínio da Ford. Né? A Ford tem a planta em Camaçari, muitos devem saber, e ela patrocina algumas equipes de Fórmula e ela resolveu patrocinar a nossa equipe lá, mais ou menos na época que eu entrei, um pouco depois, 2010. Isso aí foi o turning point para a gente, né? Foi a hora que a gente conseguiu finalmente tirar o projeto do papel e transformar em realidade, né? A gente também teve muitas discussões internas sobre como o projeto deveria funcionar e tal. Foi um período de muito amadurecimento para mim, justamente porque você manter alunos comprometidos com um projeto que ainda está muito embrionário e ainda sem suporte é difícil. As pessoas não querem investir muito tempo. E isso foi difícil para mim também. Eu, no início, eu tinha muita dificuldade de me comprometer com forma em termos de atividades. Nos 2 primeiros anos foram muito difíceis. E aí, depois que eu vi as coisas andando, tomar uns puxões de orelha e ver assim que tinham pessoas realmente dando sangue ali para os mais velhos, né, da equipe, dando sangue para a coisa andar, eu percebi, agora a gente tem uma oportunidade de ouro aqui e eu tenho que ajudar também, né, tenho que amadurecer e fazer mais coisa. Então, foi aí que a gente conseguiu, em 2011 a gente começou a fazer o primeiro carro, e em 2012 a gente competiu pela primeira vez, né, a gente foi para Piracicaba com Fórmula, e a gente até tirou um certo estigma que a gente tinha lá na faculdade, né? O pessoal via as dificuldades do Fórmula, muita gente fazia piada, ainda tinha isso, né? Então, mas outra coisa que dificulta, né? Pessoas que acreditam é realmente o ponto-chave disso tudo, né? Então, é isso aí. Em 2012 a gente competiu pela primeira vez, foi muito bacana, eu pude competir como, naquela época eu estava como líder de suspensão do time. Você sempre trabalhou com manutenção, não foi? Ou com suspensão no time do Fórmula? Sim, sempre suspensão. No início a gente acaba que todo mundo trabalha misturado, né? A gente fazia o carro. Tudo bem que eu trabalhava com suspensão, mas na hora de fazer a suspensão todo mundo ajudava, né? Todo mundo estava lá botando a mão para ajudar, para fazer a estrutura, a mesma coisa, né? Todo mundo de todos os subsistemas ajudam, então é um trabalho meio disperso em termos de ninguém ficar preso ao seu próprio subsistema, todo mundo tem que ajudar em tudo. Verdade. O Samuel até colocou aqui no chat, o Samuel é aluno da engenharia mecânica do UFMG,
trabalhou no mesmo laboratório que eu, Dinâmica de Rotores, e mandou lembrar aqui do Fórmula UFMG, né? O Fórmula UFMG, orientado pelo meu orientador de mestrado, né, o professor Marco Túlio, também foi iniciado em 2008, né? E eles têm também uma trajetória muito boa, são uma equipe bastante responsável, eles conseguem se ver muita coisa sozinhos, etc. Eu queria esse ponto, o papel do professor orientador, né? Durante esses projetos, assim. O que você acha que até onde é o limite, né? O que é que deve esperar muito do professor orientador? Você precisa muito da ajuda dele? Vocês se viraram muito sozinhos? Porque, assim, a gente aqui na UFOB está começando, né? Então, essas dicas são boas para os estudantes que estão assistindo também usarem como base. O nosso BAGE, inclusive, né? Desculpa te interromper, tem uma equipe de BAGE que começou, só que a gente está passando por uma crise, o momento não está tão bom, o pessoal criou o nome, Coro BAGE e tudo. E, assim, a gente precisa... os alunos precisam entender que também não é tão fácil assim, entendeu? As coisas não caem do céu, né? Do céu só cai chuva, né? Então, fala um pouquinho aí sobre essa relação da equipe com o professor orientador e etc. É questão de vocês, virar à noite na oficina, ter tempo para estudar a disciplina, como é que vocês faziam para se virar? Época de competição, vocês faltavam aula, o que é que vocês faziam? Conta um pouco aí dessa história aí. Acho que você conhece um pouco, né, dessa situação aí. A gente tinha alguns problemas com o nosso professor orientador no início, enfim, diferentes visões do que deveria acontecer no projeto, né, e aí, quando você tem uma pessoa que como professor tem uma visão diferente, acaba dando um conflito muito forte, né, e a gente, além disso, como equipe, tinha pouca experiência no início, né, lá no início. Então, a gente, além de não conhecer, assim, nunca ter feito um carro, a gente não tem esse background de pessoas mais antigas que a gente na equipe, a gente também tem menos poder nessa relação, né? A gente não sabe bem como trabalhar isso. Mas o que eu posso dizer é que a melhor coisa que os alunos de um projeto motivacional podem fazer é se coligarem, digamos assim, né, estarem próximos dos professores que ajudam, né, que contribuem. O professor é fundamental, principalmente para apontar erros sei lá, de gestão da equipe, de ajuda técnica também, né, ver problemas de construção, ver problemas de projeto, esse tipo de coisa. Tem várias coisas que um professor orientador pode ajudar. Uma das outras coisas que o professor pode ajudar muito é em patrocínio, porque, imagine você chegar batendo na porta de uma empresa, chegar lá 3, 4, 5 alunos de 20 anos de idade, 18 anos de idade, dizendo, eu tenho um projeto que faz um carro de corrida. Por favor, acredite, é muito bom. Olha só o que a gente faz aqui. Se você não tem isso na mão para mostrar, a gente faz isso há 10 anos, fica difícil você pedir ajuda a alguém, sabe? Então, se você não tem um histórico, é muito mais difícil. E um professor orientador dá essa credibilidade, né? Então, é uma liderança em todos os aspectos, né? Técnico, de gestão e, principalmente, conseguir os suportes que a equipe precisa, né? A gente conseguiu meio que resolver essa situação, digamos assim, lá na UFBA. A gente conseguiu encontrar um meio termo aí e, enfim, a partir de 2012 a gente começou a fazer carro todo ano, a gente conseguiu patrocínio e todo ano a gente faz um carro e vai para competição e é isso. O pessoal lá sabe lidar bem com o nosso orientador já tem o caminho das pedras. Ele tá sendo mais flexível também, né? Foi mais flexível a partir do momento que a gente construiu o primeiro carro, e tem outros professores que estão ajudando bastante, né? Eu saí em 2015, foi meu último ano, e eu me lembro que foi logo quando eu voltei do intercâmbio, passei um ano, em 2015, e saí. Nesse um ano, já tinham 3, 4 novos professores na UFBA que tinham acabado de entrar, e esses caras estavam ajudando vários dos colegas aí a desenvolver seus projetos, né? Então, é isso. Isso aí a equipe vai evoluindo, né? A equipe começa a construir a bagagem que eu estava falando, né? E consegue ter uma liderança técnica, assim, né? Em termos de projeto melhor. Legal.
Eu vi que você falou aí que você estagiou na Ford, né? E você sempre teve uma paixão pela área automotiva, né? Quando você foi procurar esse estágio, você já procurou direcionado na área automotiva ou esse estágio apareceu? E assim, a coisa que eu queria saber, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no estágio, né? Porque eu acho que o estágio para o estudante de qualquer curso, né, graduação, é o ponto assim que ele vira, caramba, agora eu estou no mercado de trabalho, né? O que é que passou em sua cabeça quando você se viu lá na Ford, estagiário, estudante, né? O que é que foi que você teve mais dificuldade? E a questão aí do estágio, se você escolheu na área automotiva ou você atirou para tudo que é lugar e Deus abençoe e jogou um estágio na Ford para você? Eu me lembro que na época que eu estava aplicando para estágio, eu não tinha como ficar escolhendo, né? Claro que eu queria entrar na Ford, mas eu tinha que tentar outras opções também, e, enfim, eu tava confiante que eu conseguiria um estágio lá, porque eu via que eu tinha um perfil para trabalhar lá, né? Era o que eu queria fazer, era onde eu estava trabalhando já na própria equipe, então eu achava que era, assim, difícil algum recrutador da Ford olhar para mim e pensar, pô, esse cara não serve para cá. Mas ainda assim eu tinha que tentar outras coisas, né? Então também tentei trabalhar na Braskem na época. E eu consegui os dois estágios na mesma época. E aí eu entrei na Ford, obviamente, que era o que eu queria fazer desde sempre. Agora, quando eu entro numa empresa que é uma multinacional, tem plantas em não sei quantos continentes, né? Um monte de centro de desenvolvimento diferente. E você olha aquela quantidade de gente trabalhando para desenvolver um carro, você se sente uma formiga, né? Você olha assim, cara, eu tenho muito que aprender aqui, né? A quantidade de processos que a Ford tem para desenvolver um carro, a complexidade que é fazer tudo isso, realmente de início é até intimidadora, mas pô, só com o tempo fui só percebendo que era isso que eu queria, né? E eu, particularmente, no estágio, eu posso dizer que tinha um time muito bom, e isso ajudou muito em não ter tantas dificuldades. Eu tinha pessoas que sempre acreditaram no meu trabalho, sempre me incentivaram, tiveram paciência, né? E isso ajuda muito, né? Se você tem supervisor ou colegas de trabalho que não enfim, né, que não te suportam muito, talvez você tenha dificuldade, mas, sinceramente, não posso falar isso da Ford, não. A Ford foi sensacional, meu time era muito bom e eu consegui me desenvolver muito bem. Acho que não só eu, todas as pessoas que eu conheço, assim, da Ford, que estagiaram na mesma área ali onde eu estagiei, no mesmo tipo de desenvolvimento, acho que dificilmente alguma delas vai dizer que foi ruim. Todo mundo com certeza gostou e, enfim, é isso aí. Ótimo, ótima resposta. O pessoal está mandando umas perguntas no chat aqui, e aí vocês podem ir mandando, daqui a pouco eu abro só as perguntas de vocês, que eu tenho algumas perguntas aqui que eu já preparei para fazer para a Luiz, talvez algumas já contemplem a dúvida de vocês, e aí depois eu faço essas perguntas que vocês estão escrevendo. Ô Luiz, o que é que você se arrepende de alguma coisa na universidade, ou de algumas coisas, e o que é que você se arrepende, né? Do curso de engenharia mecânica? Rapaz, difícil. Não, eu O que é que não, você não faria sei se diferente? são arrependimentos, mas, por exemplo, algumas coisas muito pequenas podem fazer diferença depois. Por exemplo, no meu currículo da universidade, eu nunca me preocupei muito com matérias optativas, até porque as nossas opções naquela época não eram muito boas, né? A gente sabe que poucos professores das matérias optativas eram, assim, pessoas que a gente, pô, eu quero ter aula com esse cara, né? Então, era pouca oferta de matérias também, né? E isso fez uma diferença para mim quando eu fui aplicar para o mestrado aqui na Alemanha. Eu tentei aplicar uma vez para fazer um mestrado em automotiva, e um dos motivos que eu não consegui entrar foi justamente porque eu tinha poucas não, eu acho que a gente não tem nenhuma disciplina de automotiva no currículo obrigatório. E aí os caras falam, pô, você tem que cursar um certo mínimo para poder entrar, sabe? Eu tive esse problema. Então, eu diria que, independente de como é a organização da universidade onde você estuda, se preocupe um pouco em fazer um currículo que pareça o que você quer fazer
no futuro, se você já tem isso claro na cabeça, né? Principalmente se você quiser fazer um mestrado em outro lugar, não necessariamente fora do Brasil, mas enfim, né? Eu acho que isso pode ajudar. E tem aquela coisa, né? Eu nunca fui um aluno nota 10 na faculdade, né? Nota 9, eu nunca ficava tirando 9 e 10. Eu sempre fui um aluno que tirava notas médias, assim, né? Então, meu score na UFBA é 7. Então, não é muita coisa. Só que... A gente tinha notas muito parecidas, né? Pois é, a gente tem as mesmas dificuldades, né? Então, assim, uma das coisas que eu poderia dizer que ajuda é tire notas boas, né? Tire notas melhores possíveis, né? Isso é excelente para o seu currículo e melhora a sua chance no futuro se você quer fazer um mestrado, um doutorado no futuro, enfim, é importante isso. Eu não dava muito valor a isso, não. Agora, eu não posso dizer que eu me arrependo completamente disso, porque, principalmente nos 2 anos que eu competi no Fórmula, o Fórmula me tomou muito tempo e sinceramente, foi um tempo muito bem investido, sabe? Então, eu não me arrependo de ter, sei lá, não estudado tanto para uma matéria para tirar uma nota melhor, sabe? Então, eu posso dizer isso. Talvez isso não seja aconselhável ser dito aí, mas sendo sincero e honesto, é isso mesmo. O que mais te agrega é o que você tem que mais investir tempo. Ponto final. Sempre isso. Legal. Eu acho que essa sua resposta já puxou o gancho de uma pergunta que eu ia fazer aqui. Se você pudesse dar 3 dicas para você lá em 2009. Você está entrando na UFBA em 2009, lá em Engenharia Mecânica, né? E você, o eu de hoje, né, dando 3 conselhos para você lá no passado. Quais são esses 3 conselhos que você deve? Rapaz, tá difícil. Pô, eu, sinceramente... acho que será que seria essa das notas, né? Tire as melhores notas possíveis. Seria a questão das notas, ainda que quando você for fazer uma entrevista, eu tenho quase certeza que o seu empregador não vai perguntar para você quanto você tirou em mecânica dos fluidos. Isso não interessa para ninguém. Mas é importante, é importante você ter um currículo com notas boas. Eu acho que isso realmente é um diferencial e talvez seja algo que eu poderia ter levado um pouco mais a sério. O segundo invista o máximo de tempo nas coisas que te trazem retorno. Eu investi bastante tempo em coisas que me trazem retorno, mas você sempre pode dar mais, né, do que o que você entregou de trabalho. Acho que isso. E a terceira coisa que eu acho importante faça um network, né? A net. da net, né? Não, fazer um network com pessoas da área que possam te agregar no futuro. Isso é muito importante. Isso é algo que a gente tem uma certa deficiência lá na UFBA. Posso dizer que a maioria dos profissionais assim relevantes que eu conheci na UFBA não foi por causa da iniciativa assim de um professor ou de outro que agregou, trouxe. A gente tinha eventos legais, claro, teve, mas na indústria, principalmente na automotiva, que é onde eu queria trabalhar, a maioria dos contatos que eu consegui foi através do Fórmula, foi através do projeto, e não através da universidade em si. Então, se você já pensa em uma área, se você já tem essa clareza na mente, assim, então invista tempo em conhecer pessoas e ficar próxima delas, né? Ser próximo de pessoas que podem te ajudar no futuro. Inclusive, uma das propostas da nossa jornada aqui, né, da UFOB é isso, né? Porque a gente tem pessoas, profissionais de várias áreas, né, de diversas áreas da engenharia mecânica. Então, uma oportunidade para vocês que estão assistindo aí de pegar um contato, um e-mail, né? Porque, como o Luiz falou, é muito importante ter uma rede de contatos muito boa. Na hora que você falou isso, alguém comentou aqui, apareceu no chat, dizendo que as competições da SAE trazem bons contatos. Isso é muito verdade, muito verdade. Se você pode participar dessas coisas, participe. E lá, você chegar na competição de Fórmula SAE, você chega lá, só tem os caras que trabalham na automotiva. A maioria dos juízes já foi um integrante do Fórmula antigamente e trabalham na área automotiva. Então, para quem gosta da área automotiva, esse é o caminho. Se tem outra área,
que você gosta, que tem esse tipo de evento que agregue pessoas dessa área, participe, esteja lá para conhecer e se apresentar. Né? Inclusive, nossos alunos da UFOB, né, estão bem amparados com essa relação das disciplinas da área automotiva. Né? Nós já ofertamos 2 disciplinas optativas na área, uma fundamento da engenharia automotiva, né, e uma dinâmica veicular que está sendo ofertada agora, né, que infelizmente a pandemia atrapalhou. Bom, quando você chegou lá na Alemanha, né, como profissional, né, engenheiro, qual foi o seu maior desafio? Falar alemão, sem dúvida. Até hoje eu posso dizer que alemão é a maior dificuldade, né? Falar alemão é bastante difícil. E posso dizer também que a maior parte desse problema sou eu que não invisto muito tempo nisso, né? Isso não é algo aconselhável, não, mas, enfim, é a realidade. Para mim foi a língua, sem dúvida, mas eu consigo trabalhar muito inglês, principalmente porque quando eu vim para cá eu trabalhava para a Ford, em projetos da Ford, enfim, tudo que é da Ford é inglês, então eu conseguia me virar com inglês 100%. E acho que talvez uma das coisas mais desafiadoras é você ter um ambiente que tem pessoas com outras culturas que, enfim, elas têm uma forma de raciocinar as coisas, o andamento do projeto, o timing de como ela reage aos problemas, às discussões, diferente do seu. Mas eu acho que isso aí é muito mais algo que o tempo faz você se acostumar do que uma dificuldade em si, né? Eu acho que não é uma dificuldade, é só uma questão de tempo de você se adaptar. Eu cheguei aqui, foi meu primeiro emprego, né? No fim das contas. Apesar de ter trabalhado na Ford, eu nunca fui um engenheiro lá, né? Eu fui estagiário. Então, eu tinha muito pouco tempo de experiência quando eu cheguei aqui. Então, isso talvez seja mais difícil para um iniciante do que para alguém que já tem um certo tempo de carreira e vem para cá. Você sofreu algum tipo de preconceito por ser baiano, né, nordestino, brasileiro lá na Alemanha? Ou você foi bem recebido? Não, mas já tive colegas que sofreram já. Isso é algo assim meio lamentável, assim. Realmente acontece às vezes. Se já aconteceu qualquer coisa desse tipo comigo, eu posso dizer que eu não sofri porque eu nem percebi. Mas, mas é isso. Aqui os caras estão tão acostumados, né? Eu posso dizer, o meu time, o último trabalho que eu tive agora, a maior parte do meu time não é alemão. Só o chefe que é alemão. Tem um chefe e mais um engenheiro que é alemão. Os outros 10 são todos de países diferentes. Então, você ser um brasileiro aqui, ninguém vai olhar para você diferente assim. Se você tem um time como esse, né? Ninguém vai olhar diferente por isso, sabe? Porque Verdade. todo mundo é diferente, né? Tem indiano, tem grego, tem turco, enfim. Imagino que deve ser complicada a questão dos sotaques, né, para falar outra língua, né? Sim, sim. Principalmente do indiano, que o indiano, o inglês é uma língua nativa para os caras, né? Os caras falam inglês desde sempre, só que eles têm um sotaque bem difícil de entender às vezes. Muito Então, rápido, né? muito rápido, muito embolado, e aí eles falam inglês entre si, e às vezes é complicado você entender, porque eles misturam um dialeto que eles têm lá, uma das línguas dele lá, com o inglês, na mesma frase, e você fica confuso, assim, mas no geral dá para se virar bem. Eu Eles diria são muito bons. até que é mais fácil isso do que você, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, você vai ouvir aquele inglês americano, todo mundo falando o inglês americano, talvez isso seja mais difícil do que você vir para um lugar onde é tudo misturado e ninguém tem a língua inglesa como sua língua materna, né? Todo mundo tem o inglês como uma língua estrangeira, então as pessoas falam mais devagar, é mais fácil de entender, né? A dificuldade é menor. Legal. Eu acho que eu não tenho mais perguntas. Você queria acrescentar mais algum? Acho que vamos abrir, né, para as perguntas externas, né, para o pessoal participar também. Vão mandando aí, tá? E lembrando a vocês que estão aqui na palestra para seguirem o Instagram da UFOB, né, da Engenharia Mecânica da UFOB. Peço que o colegiado, por favor, coloque aí o arroba do Instagram. O cara fala, mas eu não estudo na UFOB, para que eu vou seguir? Porque é um Instagram de engenharia mecânica, né? Então a gente vai, assim como a gente está mostrando esse evento, a gente posta, vai estar postando sempre do evento lá, a gente vai postar outras coisas sobre engenharia, entendeu?
Então, acho que vale a pena você seguir, né? A gente segue tanta coisa, às vezes, que não vai agregar nada pra gente, por que não seguir o Instagram, que talvez possa te dar uma ajuda no seu profissional aí. Vamos ver as perguntas, vamos lá. Vou procurar aqui. Cleiton Silva perguntou quais as principais disciplinas. Ele perguntou para o Baja, né? Mas você não foi do Baja, foi do Fórmula. Vamos reformular, vamos colocar para o Fórmula. Quais são as principais disciplinas para o Fórmula? O que é que te ajudou no Fórmula que você fez? Por resistência, sem dúvidas, resistências materiais, vibrações é uma matéria que ajuda pra caramba, para quem vai trabalhar com suspensão, ajuda muito. Acho que do ciclo básico de engenharia, todas servem para alguma área, né? O cara que vai trabalhar com powertrain, ele tem que saber muita termodinâmica, tem que aprender, enfim, muita coisa da área de termodinâmica, tem que aprender também da parte elétrica, né? O cara vai trabalhar com calibração e tal, com sensores, sensoriamento. Suspensão, a gente tem que saber bastante de resistência, né? Para garantir que as peças não quebrem lá, né? Saber fazer uma boa análise de tensões nas peças. Tem que saber vibrações para entender como funciona a parte de amortecimento. Então, acho que, sinceramente, não tenho como selecionar algumas aqui, né? Tem que ser, todas do ciclo básico ali são muito importantes. E aí, é claro, né? Algumas vão sendo mais específicas. Quem pode estudar dinâmica veicular vai ter mais facilidade ainda na hora de trabalhar com suspensão que quem não fez curso. A dinâmica veicular, sem dúvida, é uma matéria interessantíssima, né? Enfim. Ótimo. As disciplinas não estão na grade à toa, né? Todas têm um porquê. Exato. A Mariana Andrade perguntou o que é que você levou da experiência do projeto KRT para sua vida profissional? O que é que te ajudou? Porra, tudo, velho. Desde como trabalhar em equipe, para mim, é o mais importante, né? Foi o primeiro projeto, assim, importante que eu participei em grupo, assim. Então, você tem que lidar com um monte de pessoas que têm realidades diferentes da sua, interesse e motivação diferentes da sua, e, ao mesmo tempo, dentro da equipe em si, todos têm o mesmo objetivo, né? Mas a parte pessoal de cada um é diferente. Então, você tem que fazer tudo isso funcionar junto. Então, primeiro é a equipe, trabalhar em equipe. É o mais importante. Isso serve muito para a vida profissional, porque a partir do momento que você entrar no mercado, não existe como você trabalhar sozinho, né? Na indústria, pelo menos, você vai estar sempre trabalhando com outras pessoas e você tem que saber lidar, se comportar em diferentes situações. A Fórmula certamente me deu experiência. E a parte técnica, claro, né? A parte de projetos, entender da onde sai um carro. A gente nunca fez um carro lá quando eu entrei, nunca tinha feito. Então, como é que vai sair um carro no final disso aqui? Muita coisa, né? Então, você tem que aprender a fazer o passo a passo ali do projeto, como você vai fazer os desenhos, como você vai produzir as coisas que você está desenhando, como aquelas coisas que você está desenhando e produzindo vão se comportar do jeito que você espera que se comporte. O Fórmula é até multidisciplinar, né? Além da parte técnica de engenharia, a gente também trabalha com a parte de business, né? De marketing. Tem vários fatores assim, que são muito importantes para projetos na vida real, né? O cara tem que ter conhecimento de custos, de manufatura, de logística, enfim. Tudo isso está no projeto também, é bem completo. Isso. Mais um ponto aí para o pessoal da UFOB, né, que também tem a disciplina gerenciamento de projetos como obrigatória na grade, né? É muito importante o engenheiro mecânico sair com esse conhecimento. É uma coisa que eu queria ter estudado mais na graduação. Pois a gente não teve, né, como obrigatória, não teve gerenciamento de projetos. O Cícero Santos quer saber se foi difícil você conseguir essa oportunidade na Alemanha e como é que foi esse processo seletivo, como é que você fez para chegar lá, para conseguir trabalhar lá? Foi tudo muito rápido, e eu dei um pouco de sorte, porque quando eu estava na Ford, eu trabalhava na área de gerenciamento de peso, e aqui na Alemanha, na Ford daqui da Alemanha, o pessoal estava começando, estava terminando, na verdade, o projeto do novo Focus, que está rodando agora aqui. E nessa época eles precisavam de alguém que trabalhasse com gerenciamento de peso, que foi uma parte do meu estágio. Então, quando eu mandei meu currículo para essa vaga, o meu chefe já mandou um e-mail para mim diretamente, dizendo: eu quero falar com você,
tal dia, tal hora. Eu estava no trabalho, inclusive. E aí foi um telefonema, no celular. Ele fez entrevista comigo no celular, falou lá um monte de coisa, me perguntou, expliquei tudo que eu já fiz na vida lá para ele. Ele, tá bom. E aí, alguns dias depois, eu recebi um e-mail dizendo que eu estava contratado. Foi muito rápido, muito objetivo, assim. Agora, esse processo, geralmente, é mais demorado, né? Então, posso contar aqui um pouco de como seria na realidade, né? Você tem que conhecer, essa parte é mais importante, eu acho. Então, você primeiro tem que conhecer você tem que pesquisar as vagas, né, e conhecer as empresas que estão oferecendo essas vagas aqui, e você vai enviar o currículo para lá, eles vão querer algumas coisas, como às vezes, por exemplo, eles pedem que você faça aquele apostilamento do seu diploma, né, para que ele seja reconhecido aqui na Europa, tem isso, às vezes eles pedem isso, e geralmente as entrevistas, obviamente, se dão online, né, via videoconferência ou telefone, mas esse é o caminho, né, procurar as agências de emprego que tem por aqui, e você pode, inclusive, se quiser, aplicar para um visto aqui na Alemanha, você pode ficar 6 meses aqui, né, se você for aprovado, você pode ficar 6 meses morando aqui, procurando emprego. É literalmente um visto de procura de emprego, você pode fazer isso. Tem essa opção, você pode ir lá, aplicar, né, e, enfim, se você for aprovado, você pode vir para cá e passa esses 6 meses aqui, procurando emprego. Você pode fazer curso de alemão, pode fazer, enfim, outras coisas para complementar o seu tempo, né, e aí tem bastante oportunidade aqui, né, nesse sentido. Legal. Muita gente queria saber, muita gente fez essa mesma pergunta aí. E agora, voltando essa pergunta para o intercâmbio, né? Como é que foi para você conseguir esse intercâmbio? Né? E a Érica perguntou aqui se você fez pelo Ciências Sem Fronteiras ou se foi uma oportunidade por fora. Como é que foi? Eu fiz pelo Ciências Sem Fronteiras na época. Eu comecei a fazer alemão, na verdade, antes disso, simplesmente porque eu achava que alemão era uma língua importante para engenharia. Só isso. Matei um dia na cabeça assim, pô, engenharia alemã tem tudo a ver, então eu vou fazer alemão. E na época do Ciências Sem Fronteiras, que saiu o edital, eu consegui o nível de alemão que exigiam, que não era muito alto, inclusive, para a Alemanha nunca foi fluente. E aí, beleza, quando foi aprovado os requisitos mínimos lá, apareceu todas as universidades que eu podia escolher, eu escolhi 3 universidades e fui aprovado para a universidade que eu fui estudar. Foi um processo relativamente demorado, porque o Ciências Sem Fronteiras realmente o step by step, né, demora um pouco o processo, mas tranquilo. Aí você se candidata, o Ciências Sem Fronteiras enviava o seu currículo, né, para as faculdades, a faculdade dizia se aceitava você ou não, você recebia a carta informando que você foi aceito e beleza. E aí começa todo o processo de você se vincular ao Ciências Sem Fronteiras, aí você tem que, enfim, né, você criar conta lá, vem para a Alemanha, e aí começa o processo. Legal. A Júlia Plícia disse o seguinte, que você falou que na época você tinha um currículo que achava semelhante ao perfil da empresa. Para você hoje, qual que seria o currículo ideal para você trabalhar em uma grande empresa como essa? Olha, a questão para mim é mais as atividades que eu tinha desenvolvido, entende? Não é o meu perfil como pessoa, porque aqui, se você trabalha numa empresa multinacional, você tem pessoas completamente diferentes de vocês, muitos perfis diferentes, né? E então, para mim, era quais atividades que eu tinha feito que interessavam a Ford, por exemplo, né? E que interessaram a Braskem quando eu fiz o processo ativo lá. Então, isso vale para praticamente qualquer outra empresa, né? A gente tem amigos que não trabalham na área automotiva, mas que um projeto como Forma, ou como, sei lá, uma empresa júnior, ou um grupo de pesquisa, sei lá, essas atividades ajudam você a compor seu currículo e não simplesmente chegar lá formado em engenharia mecânica na universidade XYZ, né? Só você dizer qual universidade você veio e qual curso você fez, não diz muita coisa, né? Então, eu diria principalmente as atividades extracurriculares que você faz, né? Projeto de pesquisa, extensão, enfim. Se você tiver conhecimento de outras línguas, é muito importante. E eu acho que
se você tem cursos também em áreas correlatas, né, pode ajudar, né? Tem gente que gosta de fazer cursos, enfim, né, de temas da engenharia aí, vamos supor, né, de alguns aspectos de engenharia, e isso com certeza ajuda, né? Acho que isso é importante. A Fadila, ou Fadila, não sei como é que se pronuncia, ela perguntou, o que já foi respondido, né? Quais foram os maiores desafios para você conseguir a vaga, mas ela quer saber uma coisa interessante, se você teve algum problema de adaptação à nova realidade no trabalho. Não tive não, mas isso era mais em parte o fato de eu já conhecer o ambiente, né? Quando eu vim, a empresa que eu estava trabalhando, né? Então, quando eu vim para cá, para Bertrand, eu vim para trabalhar num projeto da Ford, que eu já conhecia o processo, que eu já conhecia como funcionava, já conhecia as ferramentas, então, para mim foi fácil me adaptar, né? Eu imagino que uma pessoa que vai trabalhar numa empresa completamente diferente do que ela já fez, vai ter mais dificuldades, né? Acho que isso seria um fator para, enfim, causar mais um tempo maior de adaptação. Beleza. O Luiz falou que quer tirar nota alta, mas a barreira são as provas, né? Isso aqui, eu acho que é a realidade do estudante de engenharia. Mas minhas provas são tranquilas. Vamos lá. Tenho curiosidade de saber como são suas provas. Vou mandar uma para você. Gabriel quer saber o seguinte: você acredita que o setor automotivo ainda é gratificante e criativo? Ele diz isso porque, para ele, os CEOs estão cada vez mais gestores e menos entusiastas, e as marcas estão perdendo suas identidades. E já ouviu de alguns engenheiros da área automotiva, por exemplo, que o trabalho ficou maçante e chato, sem espaço para inovação. Bom, assim, aqui o que eu posso dizer é que o setor automotivo está sofrendo muitas mudanças por causa do estilo de como vão ser feitos os business daqui para frente, né? Então, a gente está percebendo que a indústria agora ela tem que ser mais eficiente, ter menos gente, tem que ser mais automatizada, menos gente cuidando de processo, menos gente cuidando de algumas atividades que hoje já podem ser, sei lá, feitas de outra maneira ou de maneira mais eficiente, vamos dizer assim. Então, aqui, o que eu vejo é que as empresas de automotiva, elas estão virando um pouco uma empresa de software, porque é o que está acontecendo com os carros, né? A mudança da tecnologia dos carros é eletrificação, basicamente, e a quantidade de software que você tem embutido, né, em termos de interação do veículo com o usuário, né, o veículo com o motorista, e no futuro o veículo com veículo, né, veículo com sinal, enfim. Né, isso está surgindo e a demanda por engenheiros de software para trabalhar nisso daí está ficando cada vez maior. Então, eu imagino que no futuro as empresas de automotiva vão ter uma área de software muito importante. E, querendo ou não, tem bastante inovação nisso daí, né? Isso aí, você consegue imaginar hoje o seu veículo conversando com o veículo do lado, com o semáforo. É totalmente diferente do que a gente conhece hoje. O que a gente conhece hoje é um veículo jogando fumaça para trás e, né, enfim. Então, a gente tá evoluindo bastante na área de software, já tem muita coisa implementada, com certeza, mas muita coisa nova está vindo aí e essa área aí tem muita inovação e está crescendo muito dentro da indústria. Legal. O Fabiano quer saber, né, aproveitando aí, quais são os softwares que você mais utiliza e utilizou em sua carreira? Perdão, eu não ouvi. Quais são os programas que você mais utiliza e mais utilizou em sua carreira? Número 1, Excel, né? Campeão, disparado. Eu vejo assim, porque eu trabalhei com simulação aqui, então, querendo ou não, eu tenho que mexer com algum software específico, mas nem toda função dentro da automotiva faz você precisar de outro software, sabe? Então, para mim, eu trabalhando com simulação, eu preciso mexer com ANSYS, por exemplo, com Radius, HyperMesh, né, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar nesses softwares, né? HyperCrash também. Enfim, softwares que geram malha para você fazer uma malha de elementos finitos e você conseguir depois pegar o seu CAD, né, transformado em elementos finitos e fazer a simulação. Eu tenho pré-processamento, pós-processamento, então tem muitos softwares dessa área aí. Agora,
essa área nova que eu estou falando aí de software, eu percebi, já pesquisando vagas aqui, né, na Alemanha, eu percebo que muitas vagas, elas pedem agora softwares novos ligados a isso daí em linguagem de programação. Então, se você souber programar em C, né, C++, em Python, coisas assim, pô, fundamental hoje, fundamental. Se você quer mexer com essa parte técnica, é fundamental. Software de CAD também é importante, apesar de que eu particularmente não gosto muito de CAD, então eu não tenho, minhas habilidades de CAD são limitadas e eu uso pouco. Mas, enfim, é isso. Eu acho que hoje programação é um ponto para se dar atenção, muita atenção. Essas duas linguagens que eu falei, principalmente, são cada vez mais demandadas aqui, eu tenho percebido isso. O Anderson Breno, né, nosso colega professor aqui da UFOB, ele quer saber qual a maior diferença no mercado de trabalho da engenharia mecânica da Alemanha com relação ao mercado de trabalho aqui no Brasil. Pô, eu não sei se eu consigo responder essa questão satisfatoriamente, porque eu particularmente não conheço tão bem o mercado do Brasil, né? Então, eu vivi duas realidades, eu posso comparar as realidades, né? Então, tanto aqui na Alemanha, onde eu tô, como aí na Bahia, né? No estado onde eu tô, a indústria automotiva não é muito forte, né? Eu tô aqui porque a planta da Ford aqui eu vim trabalhar no projeto da Ford. Agora, os setores mais fortes da automotiva estão no sul da Alemanha, assim como os setores mais fortes, os estados mais fortes no Brasil estão no sul também, né? Estão em São Paulo, né? São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, o que eu tenho a impressão é que aqui, como o país é mais industrializado, né, tem mais áreas diferentes da indústria, contratando mais, com mais empresas, eu acho que aqui você tem mais oportunidades diferentes, né? Em todos os setores. Eu acho que essa é a diferença, sei lá, o tamanho, provavelmente. E a segunda coisa é as demandas, né? As suas demandas de capacitação para você entrar no mercado, né? Se você está mais perto da fronteira de inovação, você tem que ter mais qualificações para conseguir ocupar esses cargos. E não é à toa que a gente tem muita imigração e muita gente vindo de fora ocupar essas vagas, né? Se você parar para pensar aqui, particularmente em Colônia, tem bastante gente da Índia, por exemplo, né? E da Turquia. Nos Estados Unidos também tem isso, né? Tem muita gente de fora, né? Da Ásia e de outros lugares. Por que o pessoal vai para lá? Porque é o nível de qualificação necessário para você conseguir ocupar essas vagas que demandam mais é alto, e você às vezes não consegue suprir isso com a sua forma, com sua população, né? Então você precisa de mais gente de fora. Então eu imagino isso. E, além de você você está mais perto da fronteira de inovação aqui, você tem mais gente com mais qualificação técnica, né? E de lugares diferentes. Acho que para mim essa seria a maior diferença do Brasil. Ótimo. O Samuel perguntou aqui, mas eu acho que você já acabou respondendo, né? Na verdade, eu não sei. Se você vê alguma diferença entre o que é ensinar na universidade e aquilo que se aplica na realidade. Você acabou falando que usa muito resistências materiais, né, vibrações e tal. Eu posso dizer que em outras funções os caras talvez não se preocupem tanto com isso. Por exemplo, eu tenho colegas que até hoje falam, eu fiz álgebra linear. O cara não mexe mais com isso. Eu entendo, sabe? Tem gente que realmente não tem mais esse contato com as matérias, né? Principalmente, por exemplo, as mais básicas. Então, são pessoas que hoje trabalham com outro tipo de função. O cara não precisa programar, o cara não precisa fazer simulação. O cara tem que ter um conhecimento bom, um conhecimento técnico, mas ele não precisa mais fazer coisas desse tipo. Então, ele perde um pouco assim o apego, ele enxerga menos importância em algumas matérias da faculdade, né? Mas para o cara que trabalha com esses aspectos que eu falei aqui, ele precisa mais, né? Ele precisa mais. Então, quem programa, quem mexe com CAD, quem mexe com simulação, quem mexe com desenvolvimento de novos materiais, essas pessoas eu tenho a impressão que elas têm um apego maior, assim, uma relação maior com as matérias que pegou na faculdade, né? São perfis diferentes, né? Tem o perfil do cara que é mais técnico e tem o perfil do cara que é mais gerencial. E o engenheiro é muito usado aqui como um cara gerencial também.
Então, o cara que é mais gerencial, realmente, ele não vai ter essa... Ele se desprende um pouco da formação dele inicial, sabe? Ou seja, estude tudo, né? Que você não sabe o que é que vai cair em seu Com colo no certeza. futuro. Eu particularmente, tô tentando fazer um mestrado agora e, sinceramente, se eu realmente começar a trabalhar na área de fluidos, eu vou ter que rever mecânica dos fluidos, velho. Não tem para onde correr. Vou ter que estudar aqueles negócios tudo de fazendo transporte outra vez e vai ser isso aí, tá ligado? Não tem jeito, tem que voltar pro livro. Eu vou encerrar as perguntas por aqui, só vou fazer do pessoal que já mandou e uma que chegou aqui no WhatsApp, para não se estender muito, né? Porque o Luiz, que horas são aí, Luiz? Não, tá de boa, são 9h06. Tendo que lembrar que nossa palestra hoje é internacional, né? Nós estamos aqui de tarde, mas para você já está tarde aí. O Aleph quer saber o seguinte: dá para trabalhar na Alemanha tendo apenas um inglês avançado e um conhecimento básico em alemão? Dá, eu vim para cá assim. Eu nunca falei fluente alemão. Nem hoje eu falo fluente alemão, depois de quase 4 anos. Então, acho que é possível sim. Agora, depois de você chegar aqui, tem que ralar para aprender alemão. E eu tenho certeza que minha empregabilidade seria maior se eu soubesse mais alemão, sabe? O fato de eu não ser fluente em alemão certamente diminui as minhas chances aqui hoje. E isso é ruim porque, o inglês, muita gente que vem para cá fala inglês. Inglês é a segunda língua de muita gente. Então, você está no bolo de competição muito maior, né? Então, se você puder investir mais tempo no alemão, é melhor. O Clayton fez uma pergunta que você já respondeu, né? O programa que você aconselharia a todos da área automotiva, você falou vários aí, né? Teria algum específico que você aconselharia assim? Esse aqui é o número 1 da área automotiva. Algum programa? O programa, você fala software? Depende da área que ele for trabalhar, né? Se ele for trabalhar com simulação, se for fazer simulação estrutural, aí tem aí o Abacus, tem um LS Dyna, posso escrever depois aí, se quiser, no chat. Tem o Radius, que a gente usa muito aqui. Se for trabalhar com a área de fluidos, tem o Star CCM, é muito utilizado aqui para análise de fluidos, turbulência, enfim, aerodinâmica, eu usei bastante esse software também. Que mais? Eu diria que esses aí, você tem um aprendizado bom e um bom pré-processador de malha é importante também. Então, tem um software chamado ANSA, que é muito bom de pré-processamento, para você aprender a fazer uma malha de elementos finitos e tal. Para quem gosta dessa parte de simulação, é isso. Fora isso, eu diria, eu não tenho tanto conhecimento, né, de outras áreas, por isso que eu estou me referindo só ao escopo que eu já trabalhei, né? Então, fora isso, eu diria, invista seu tempo também em programação, é muito importante. Python, mais, assim. Alguém falou de SolidWorks aí, tem, assim, falando de CAD, pronto. Aqui, CAD, eu vejo muito o pessoal usando CATIA, vejo o pessoal usando Siemens, acho que é Siemens, né, NX, acho que é da Siemens. Tem outro chamado Creo, se eu não me engano, Creo com O no final. E eu vejo SolidWorks também, mas, enfim, o SolidWorks eu acho que ele é mais usado na faculdade porque ele é um software mais amigável para você começar, né? O CATIA e esses outros que eu falei são softwares mais elaborados e você perde mais tempo para aprender, né? Mais uma vez você aprende SolidWorks, para você migrar para um desses aí, não demora muito. Entendi. O João Vitor fez uma pergunta interessante aqui. O futuro da automotiva elétrico, como o graduando em engenharia mecânica que quer entrar para essa área se prepara para esse futuro? Boa pergunta. Essa pergunta aí, se eu souber responder bem, eu vou saber o que fazer. Mas, assim, eu tenho a impressão que esse é o incentivo que a gente está vendo, né, cada vez mais, pelo menos nos governos daqui, é incentivar a eletrificação. O cara agora, como eu falei, as duas coisas que eu estou vendo acontecer no ramo automotivo aqui é eletrificação e a parte de software que está crescendo muito. E o que é ruim para a gente é que essas duas áreas não são muito, sei lá, não são muito coligadas com a engenharia mecânica, né? Elas estão mais com a engenharia elétrica, com a ciência da computação, enfim. Então,
tenho vários colegas trabalhando na área de software, eles não têm formação em engenharia, os caras são formados em outra coisa, né? Então, eu diria que para o engenheiro mecânico em si, dominar bem algum aspecto da engenharia mecânica que seja usado na automotiva largamente, né? E investir nesse conhecimento, né? Dessas duas coisas que estão surgindo, porque querendo ou não, a gente vai ter que se adaptar a essa realidade e é isso aí, é o que tem pela frente. Então, se você gosta de mexer com essas coisas, com software vamos aprender sobre baterias, eu estava fazendo um curso outro dia sobre Battery Management System. Pô, eu tive que ver um monte de coisa de um monte de circuito, um monte de coisa de novo, eu tive que rever tudo isso, aprender a calcular a resistência, sério. Eu tive que fazer esse trabalho braçal para poder entender o curso. Você tem que mergulhar um pouco nisso aí, desloca um pouco, né, da área, sai um pouco da ênfase de mecânica, mas acho importante você ter esses conhecimentos. Muito bom. O Matheus, ele quer saber quais foram as principais diferenças entre as plantas que você trabalhou no que diz respeito às tecnologias das plantas. Pô, eu acho que eu não conseguiria responder essa pergunta não, porque a planta de camaçaria ela já é muito, muito boa. Agora, aqui a plataforma do carro é diferente da plataforma do Brasil. Aqui eles fazem carro C, no Brasil eles fazem carro B, é outro tipo de plataforma, mas eu visitei muito pouco a planta daqui, então praticamente não ia lá. Eu ia mais no PD, né, que é o Centro de Desenvolvimento, que é onde ficam os engenheiros que estão na parte de projeto. Quem vai para a manufatura vai para a planta, né? E aí eu não ia muito. Bom, chegou aqui no WhatsApp, né, da professora Camila, ela quer saber como é que o setor automotivo está passando por esse momento de crise. Se teve alguma alternativa adotada, quais são as dicas para aqueles que querem entrar no setor, você já respondeu, né? E o que é que deve ser feito para ser absorvido o mais rápido possível, conforme apareçam as oportunidades? Você já acabou respondendo também, né? O tipo de qualificação, os cursos e tal. Qualificação, sem dúvida, é isso aí que eu falei. Agora, como está lidando, isso varia muito da capacidade de cada país enfim, oferecer crédito às empresas agora. Então, aqui na Alemanha, eu vejo que a Alemanha tem mais condições financeiras que o Brasil, sem dúvida. Então, é óbvio que os caras vão conseguir salvar mais empresas e fazer o dinheiro chegar, o crédito chegar na mão de quem precisa mais fácil do que no Brasil. Mas, como eu estava falando, como a indústria está se mexendo muito nessa direção de eletrificação e software aqui, já estava acontecendo essa mudança antes do corona e realmente eles estão enxugando um pouco, né? Então, eu acho que a tendência da área automotiva é passar por esse processo de renovação difícil, que muita gente vai acabar saindo dessa indústria e ela vai ter uma cara nova daqui a algum tempo, né? Então, no Brasil, a gente não sabe como isso vai chegar lá, né? Você tem um carro embarcado com software aqui, com uma eletrificação, faz, sei lá, o custo do carro aqui ser talvez proibitivo para o Brasil, então a empresa não vai pegar esse carro e botar para vender no Brasil. Esse Focus que eu falei, que eu trabalhei recentemente, ele só vende aqui, ele não vende no Brasil, né? Justamente por causa desse motivo. Então, a indústria aí, conforme ela tenha, conforme ela vem se mover nessa direção que eu falei, que é o que está acontecendo aqui, aí deve começar essa revolução aí, né, na cara. Diminuir um pouco a quantidade de empregados, vai mexer um pouco na estrutura. Vamos ver. Bom, Luiz, queria dizer que a gente teve aqui um pico de 147 pessoas, né, ao vivo na nossa conversa, foi o nosso recorde até então na nossa jornada, né? 147 pessoas aqui. Queria agradecer por ter aceitado o convite, fico muito feliz em ver colegas de faculdade tão bem encaminhados, né? E eu tenho vários colegas que eu poderia ter chamado aqui, mas quem sabe em outras oportunidades também conseguirei chamar outras pessoas. Mas sua entrevista eu acho que agregou bastante, acho que o pessoal gostou aí. Acho que o Gabriel falou aqui que se puder disponibilizar a gravação desse bate-papo na nuvem ou no YouTube, a gente vai tentar conseguir fazer. Não sei se tem alguma informação que você não queira passar, Luiz? Não. Então a gente vai disponibilizar sim, está sendo gravada esse bate-papo. Quero agradecer a todo mundo que participou, vocês que cada um de um canto diferente do Brasil, é interessante esse momento da gente aí.
Amanhã a gente sai da Alemanha e vai para Natal, né? A gente vai conversar com o Antônio Calmon de Araújo Marinho. Ele vai falar sobre a atuação do engenheiro mecânico na rede hospitalar, né? Ele é engenheiro mecânico, mestre em ciências materiais na Federal do Rio Grande do Norte e é engenheiro da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É amanhã a partir das 7h30, então estejam todos aqui, tá? Porque vai ser um bate-papo muito enriquecedor, né? É importante ter pessoas de diversas áreas, né, participando. O pessoal está agradecendo aí, gostando muito da sua entrevista, elogiando você aí. Obrigado a vocês que assistem e que fazem nosso evento prosperar dessa forma. Um abraço para todo o pessoal da UF, o pessoal da UFOB, da UFMG, da UFES, da UFRN, todo mundo que está aqui presente na entrevista. Tá? Então, a gente fique ligado no Instagram, do Colégio de Mecânica, @engmecUFOB. Né? A gente vai dizer como é que a gente vai colocar lá as entrevistas, né, que vocês podem assistir depois. Um abraço a todos, fiquem em casa e se sair, saiam de máscara. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu aí. Tchau, tchau.